Edilson Salgueiro, sua pergunta, Edilson. Bom dia. Vitor, Branca, Piotto, Cauti, prefeito, obrigado. Você que nos acompanha, prefeito e candidato. O partido do senhor tem 3 ministérios no governo Lula, certo? O Jader Filho, Cidades, Simone Tebet, Planejamento e o Renan Filho de Transportes. Estou para não me equivocar aqui. Ao mesmo tempo, o senhor recebeu apoio formal do ex-presidente Bolsonaro. Então, como é que o senhor explica para o eleitor, para ele entender essa cena política? Porque, de fato, a ministra Simone Tebet chegou a dizer que não subiria no palanque se o Bolsonaro lá estivesse, para promover a candidatura do senhor. Então, a pergunta é nesse sentido: como é que o senhor explica para o eleitor essas duas faces? Duas faces? De um lado, o senhor tem apoio... Mas de quem que é a face? Só pra... do ex-presidente Jair Bolsonaro. De outro, tem ministros no governo Lula, certo, do partido do senhor, que se recusarão a subir no palanque para promover a candidatura do senhor. Então, como é que o senhor trabalha com isso e explica para o eleitor? Olha, Edilson, eu trabalho com a minha história de vida, como eu sempre conduzi a minha história de vida, de ter sido sempre uma pessoa do setor privado, que presidia a associação. Ali falou que eu fui diretor da ISU, fui presidente da Associação Empresarial da Zona Sul. Como vereador, de ter sido um vereador muito combativo, né, que fiz uso da tribuna para defender a exclusão da ideologia de gênero no Plano Municipal da Educação. Fui eu, vereador, que na bancada cristã fiz o substitutivo, fui para a tribuna, fui para cima do caminhão. Até outro dia estava conversando com o Eduardo Bolsonaro e ele perguntou sobre esse tema, né, sobre o que eu pensava da ideologia de gênero. Porque tem um cara, um mentiroso, que fica o tempo inteiro me chamando de comunista, que eu sou a favor da ideologia de gênero, que eu sou a favor do aborto, né? Que o cara tem uma capacidade de mentir, uma falta de caráter tão grande, que acaba criando dúvida nas pessoas. Eu falei para o Eduardo Bolsonaro, Eduardo, com todo o respeito e carinho que eu tenho por você, talvez você esteja com um pouco de amnésia, porque você estava no caminhão onde eu estava contra a ideologia de gênero. Nós estávamos juntos em cima do caminhão. Aí ele, realmente. Então, as pessoas vão criando, né, essa mentira, e uma mentira contada várias vezes acaba virando uma pseudo-verdade. Com relação à questão do meu partido ter lá participação, é uma opção do MDB nacional. Como o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, tem locais que está coligado com o partido de esquerda. Né? Um país dessa dimensão, eu vejo como algo que pode ser questionado, como você está me questionando, não pode ser. Mas o que vale, eu acho que é essa minha posição aqui de ser uma pessoa que sempre defendeu os princípios conservadores, é a minha história de vida, é aquilo que eu tenho feito a minha vida toda. Porque tem uma diferença disso, assim, o que é de oportunismo no momento da eleição, né? Pegar, por exemplo, aqui seria uma crítica, mas só para fazer uma comparação, né? O Pablo Marçal, de onde que ele é de direita? Aonde tá isso de um fato concreto? Eu vou te dizer que eu, vereador, eu aprovei moção contra o STF que discutia, por exemplo, a questão de aborto, contrária à liberação do aborto. Eu fui o vereador que liderei a questão de tirarmos ideologia de gênero no Plano Municipal da Educação. Eu liderei. Né? Então está lá, tá na nota taquigráfica, estão nos anais da casa, o meu substitutivo foi eu que apresentei. Né? Eu escrevi artigos contrários à flexibilização de drogas. Eu sou contra a liberação de drogas. Então tem uma história concreta, real, do meu posicionamento, daquilo que eu sempre defendi, abertamente, de forma clara, né? Em fevereiro eu estava lá com o presidente Bolsonaro na Paulista, né? Esse rapaz eu não vi. Agora no 7 de setembro eu estava lá, eu fui junto com o presidente Bolsonaro, eu fui junto com o Tarcísio de Freitas. Eu fui lá para estar ao lado do presidente Bolsonaro, não para querer tomar o lugar dele, né? Diferente desse personagem que foi lá para poder... Ficou escondidinho, a hora que terminou, apareceu para fazer selfie. Então, eu acho assim, a gente está no momento de eleição, e por que eu estou te dizendo isso? Porque você está comparando os candidatos. Então, tem eu, tem o Pablo, tem o Boulos, tem a Maria Helena, tem os outros candidatos, né? A Tabata, e você vai comparar qual é aquele que você vai escolher. O que eu sugeriria, baseado na tua pergunta? Ver o histórico da pessoa, né? A gente não pode virar um personagem no momento eleitoral. Então, com relação ao meu partido fazer parte lá do governo, não tem nada a ver com a minha história de vida, digo com relação ao presidente Lula. Mas, candidato, só para concluir, mas só para concluir, por favor. é o seguinte, o Marçal falou o seguinte, que eu me encontrei com o Lula, que eu jantei com o Boulos. Eu nunca conversei com o presidente Lula. Nunca tive uma conversa.
A única vez que eu peguei na mão do presidente Lula foi uma reunião que ele chamou em Brasília com o prefeito de todas as capitais e eu participei daquela reunião. Então, era um U assim, ele passou e foi cumprimentando, eu cumprimentei, ele sentou, falou um monte de bobeira e nós pegamos o avião e voltamos para cá. E ele fala que eu fui... Então, só estou fazendo um alerta, porque a gente está... Eu, particularmente, estou sendo vítima de uma avalanche de mentiras que ele vai criando, né? Falar que eu jantei com Boulos, mas nunca na minha vida eu conversei com esse cara. Eu encontrei com esse cara quando ele invadiu a Câmara Municipal, eu era vereador, a gente discutindo a revisão do plano diretor, que ele foi lá, depredou, fez aqueles atos que ele faz de vandalismo. E agora, quando a gente está tendo esses encontros por conta dos debates, né, que ele está lá no canto dele, eu estou no meu canto. Então, a gente vai vivendo esse momento da política, é muito importante a gente separar assim, o que é verdade que as pessoas vão criando no imaginário, né, com a capacidade de mentir, e aquilo que é verdade. Eu tenho muita tranquilidade da minha história, está tudo lá registrado dos meus comportamentos, desculpa. Mas, candidato, e na prática, e já te passo, Caute, vou passar para a primeira pergunta do Caute, insistindo nesse ponto levantado pelo Edilson. Na prática, como é que o senhor vai agir, por exemplo, num caso em que haja um conflito entre o interesse da cidade de São Paulo e o interesse do governo federal? Onde está o partido do senhor? Um partido que tem 3 ministérios. É possível que em algum momento, em alguma pauta que surja daqui para frente, ou que já tenha até surgido, a cidade de São Paulo demande uma determinada trajetória que vá contra a do governo Lula. Não haveria um constrangimento? O partido do senhor não o deixaria, de certa maneira, constrangido ou forçado a tomar alguma posição para que não houvesse esse desalinhamento com o governo federal? Isso não lhe torna, de certa maneira, refém ou condiciona alguns posicionamentos enquanto prefeito? Em hipótese alguma, Vitor. Eu tenho a minha independência, eu construí a minha vida política com muita independência, né? Como prefeito, sempre coloquei muito claro as minhas posições. Pega no episódio da dengue, coloquei muito claro, né, com relação à falta de apoio do Ministério da Saúde nas ações. A gente teve que praticamente caminhar sozinho nessa situação para poder proteger a cidade de São Paulo desse problema que a gente teve da epidemia da dengue. Tenho colocado muito claro a redução, e de forma muito aberta, como tem reduzido o repasse de verbas do governo federal para a área da saúde. A gente fala do SUS, né, Sistema Único de Saúde, é bom, bonito. Mas, antigamente, agora, até pouco tempo, a cidade de São Paulo colocava 75% do valor do orçamento e vinha 25% do governo federal. Hoje, a gente coloca 85% do valor, e vem 14% do governo federal. Então, eles vêm reduzindo o repasse de valores do que a gente tem que defender a cidade. Eu sempre vou defender. Na discussão da reforma tributária, deixei muito claro aquilo que era interesse da cidade. E não vou abrir mão, em hipótese alguma, de sempre defender o interesse da cidade. Não é porque a gente tem uma participação que não... O partido é grande, né? Eu, por exemplo, nunca tive uma participação muito forte com relação às lideranças do MDB que são mais ligados ao presidente Lula, né? A gente tem aqui o presidente Baleia, que é o presidente nacional, que é do estado de São Paulo, um alinhamento muito forte, né? Com os demais, tenho muito respeito, muito carinho pelo Jader. Precisei me socorrer ao ministro Renan, porque eu precisava da autorização para fazer a faixa azul e compete ao ministério dele a liberação, então ele fez. Como precisei falar com o ministro Padilha sobre questões de interesse da cidade, sim, como precisei falar semana retrasada com o ministro Haddad por conta de um interesse da cidade. Então, eu sou absolutamente contra as políticas do Haddad, absolutamente contra as políticas do Lula. Naquilo que é interesse da cidade, eu vou fazer as minhas ações de interesse do cidadão aqui de São Paulo.